Uma coisa muito importante, né, que acontece com os modelos da teoria da resposta ao item é o que a gente chama do princípio da invariância, né? Ou seja, nós estamos criando uma escala, certo? E essa escala, em termos, né, dos números, né, como, por exemplo, a temperatura, né, você tem representado em grau Celsius, em grau Fahrenheit, tá certo? Então, aqui também, o grande problema, quer dizer, é um problema, mas que é de fácil solução, é o seguinte: vocês lembram que nos 3 modelos que eu apresentei e aqueles outros para itens também politômicos, né, que eu chamei a atenção no nosso primeiro encontro, a gente tem o parâmetro A multiplicado pela diferença entre o traço latente do respondente e o parâmetro B do item, certo? Se eu fizer essa transformação aqui, ó, eu divido o A pelo alfa, multiplico o θ e o B pelo alfa e somo isso com beta, constante beta, tá certo? Eu estou criando um outro A, eu estou criando um outro θ, que é esse aqui, e estou criando um outro valor para o B. Ou seja, eu estou fazendo uma transformação linear, só que quando eu faço a transformação linear, esse produto é igual a esse. Ou seja, eu posso, né, quando eu for criar uma escala, eu posso representá-la, tá certo? Do jeito que eu usar. Ou seja, é o princípio da invariância, né? A única coisa, né, que é o princípio da invariância, ou seja, o que eu estou calculando, né, tanto faz a menos de uma transformação linear. Então, por exemplo, naquela nossa escala 0,1, eu tenho um item com um parâmetro A 1,2, o parâmetro B2, o parâmetro B2 e um indivíduo com proficiência 1,5. E se eu pegar agora o parâmetro A, que seria, né, o parâmetro A anterior dividido por 100, né, e pegar o θ anterior, que era 1,5, se eu multiplicar por 100 e somar 500, ele dá 650. E se eu pegar o B, que é 2, se eu multiplicar por 100 e somar 500, ele dá 700. Essa expressão aqui é exatamente igual a essa expressão. Ou seja, se eu estou representando numa escala 0,1, eu estou representando numa escala 500 e 100, certo? A probabilidade não muda. Então, esse é o princípio de invariância. A probabilidade, por o mesmo indivíduo respondendo o mesmo item, a probabilidade é sempre a mesma, certo? Independente da escala que você esteja usando, né? Ou usando a relação, né? A transformação linear entre os parâmetros, tá certo? Então, por isso que, né, você encontra vários traços latentes medidos com escalas diferentes. Por exemplo, o SAEB, que é o Sistema de Avaliação da Educação Básica, o SAEB ele trabalha com uma escala 250-50. Né? O que a gente precisa sempre, quando está construindo a escala, é fazer a interpretação correta, né, dos parâmetros, desses aqui, ou seja, isso representa o quê? O desempenho médio dos respondentes, isso aqui representa o desvio padrão. Isso aqui representa o desempenho médio dos respondentes, isso aqui é o desvio padrão. Então, eu posso ter o mesmo indivíduo, o mesmo item numa escala 0,1, ou representado também numa escala 500 e 100. A relação de ordem entre os respondentes e os itens não muda. Está claro? Então, isso é bom, é importante, né, prestar atenção, porque na hora que vocês forem construir a sua escala, vocês vão definir qual escala, né, em qual métrica que vocês vão querer ter seus resultados. Ok? Agora, como obter os parâmetros? Né? Em estatística, a gente chama de estimação dos parâmetros. Né? Como obter isso? Tá? Então, se vocês forem nesse livro aqui, ó, que eu tive o prazer de elaborar com o professor Hélito Ribeiro Tavares, que atualmente não, ele sempre foi professor da Universidade Federal do Pará, né? E a Raquel da Cunha Vale, que
estatística e trabalha, né, a parte de quantitativa das análises que na Fundação Carlos Chagas, em São Paulo, tá certo? Ela é a estatística responsável, né? E eu tive um prazer especial, porque a Raquel foi minha aluna e ela que fez a primeira dissertação de mestrado sobre a TRI. E o Wellington Ribeiro Tavares foi a primeira tese de doutorado que eu orientei, né, em estatística, tá certo? Sobre a TRI. Então, a gente juntou aí um histórico, né, e desenvolveu, tá certo? Então, nesse livro, você tem todas essas informações, só que ele foi escrito mais num enfoque mais estatístico-matemático, tá? Que não é o objetivo desse curso, ou seja, vocês não têm que se apropriar desses métodos, né, desses algoritmos. E sim, vocês só têm que entender que eles são aplicados e para aplicá-los vocês vão ver, precisa de um recurso computacional, tá certo? Mas o importante é que vocês, né, toda essa nossa discussão é para que vocês apliquem o recurso computacional e entendam os resultados, né? Façam as interpretações, criação da escala e tudo, certo? Então, se vocês forem aí no conteúdo desse livro, né, nós temos, então, aqui aqueles modelos, né, que eu já tinha discutido com vocês, tá certo? Rapidamente, né, os dicotômicos ou dicotomizado ou não dicotômico, né, tipo os politômicos, tá certo? E no capítulo 3 tem um método de estimação. Discute, né, a questão dos algoritmos, ou seja, a obtenção dos parâmetros dos itens não é tão simples quanto a obtenção dos parâmetros dos itens que vocês viram na teoria clássica dos testes. Lá a dificuldade é a proporção de acerto, né? O bimesterial vai calcular uma correlação, tá certo? A discriminação é fazer uma diferença entre duas proporções. Então, aqui não, aqui você tem que usar métodos iterativos, né? Métodos de estimação para obter isso, certo? Então, se a gente for na página 37, que começa no 30, não na página, mas no 37 aí, nós temos aqui o processo de estimação. Então, aqui ele descreve, tá? Como eu falei, é muito mais matemático, mas só para assustar um pouquinho, mas vocês não vão precisar entender, né, o que está sendo feito aqui, mas o que acontece é uma brincadeira assim, né? Como eu vou estimar os parâmetros dos itens? Aí eu começo a montar, ou seja, é um produto daquelas probabilidades, ou seja, do modelo, tá certo? E aí você tem que maximizar essa função, certo? Maximizar é achar a derivada primeira e resolver sistema e coisa desse tipo, tá claro? Quem quiser aprofundar mais e conhecer mais isso aqui, dá uma olhadinha no livro e a gente pode, como eu falei, e a gente pode discutir, né? Mas não é o objetivo, né, do nosso curso entrar em detalhes sobre isso, ok? Então não é para assustar, é só para saber que existe e quando vocês usarem um recurso computacional, tudo isso está por trás e está fazendo. Perfeito? Muito bem. Então, é sobre a estimação. Vamos mostrar, então, uma aplicação da teoria da resposta ao item, né? Numa prova de matemática, composta de 15 itens, cada item com 4 categorias de resposta, certo? E, como são itens de múltipla escolha, então, essa aplicação, nós vamos utilizar um modelo logístico de 3 parâmetros, certo? E nós temos uma amostra de 1.000 respondentes, 1.000 participantes, né, dessa prova. Uma coisa importante que nós precisamos levar em conta, em consideração, é o tratamento dos dados. Porque, em algumas situações, né, o respondente, o aluno, quem está sendo avaliado, né, ele pode deixar em branco uma resposta ou marcar mais de uma alternativa, certo? Então, nós estamos identificando nesse conjunto de dados, né? Nós estamos identificando essa situação como o número 9. Ou seja, né, usando o mesmo tratamento que é feito no Enem, se o aluno deixou em branco ou se ele marcou mais de uma
alternativa de resposta, né, isso é tratado como errado. É como se o aluno tivesse errado a questão, certo? E, usando o número 9, como nós temos 4 categorias A, B, C e D, então o gabarito é A, B, ou C ou D, então quando o programa lê o número 9, não bate com o gabarito do item, né? E aí então ele é tratado como errado, ou seja, né, na transformação binária, né, 1 ou 0, fica com 0, tá certo? Uma outra coisa também que chama a atenção é que o R é bem flexível, certo? E eu gosto muito de trabalhar no R, eu acho que ele lê melhor, fica mais fácil, é trabalhar com arquivo com extensão CSV. Vocês viram, o professor César, né? A leitura do arquivo também pode ser feita no formato XLS, né? Ou seja, não é problema nenhum, certo? Aqui foi só uma opção minha, e até inclusive a ideia de ficar mostrando, à medida que a gente vai desenvolvendo o curso, mostrar para vocês, né? Mostrar para vocês as diferentes formas, diferentes formatos, né? Diferentes sintaxes que a gente pode usar para fazer a mesma coisa que fazer a análise da trita, certo? E, para tanto, nós desenvolvemos, então, uma sintaxe que está disponibilizada para vocês aí brincarem, né? E essa sintaxe, ela foi feita, eu fiz num formato que eu costumo trabalhar quando eu aplico a TRI, né? Utilizando o R, tá certo? E aí eu disponibilizei para vocês, nós temos aqui, né, 2 arquivos. Aqui, não sei se vocês observarem, eu sempre estou colocando como os dados e como o gabarito, eu estou colocando a extensão CSV e não XLSX, por exemplo. Por que eu estou usando o CSV? O R trabalha bem mais simples no formato CSV, separado por ponto e vírgula, tá? Então, essa é a razão de eu ter trabalhado aqui. Mas vocês já viram, professor César, que vocês podem ler o arquivo de dados também com XLSX. Tá? Eu só fiz essa opção. Uma coisa que vocês vão observar bastante é que o R, como ele é uma coisa bem aberta e ele é livre, então, pessoas... e ele pode ser usado de forma assim, diferente, como eu estou dizendo, né? Você pode ler arquivos com diferentes formatos e coisa desse tipo. Então, não se assustem, né? Quando um lê com XLSX, o outro lê como formato CSV. Tá? No fundo, é tudo a mesma coisa. Muito bem. Então, aqui nós temos uma planilha que tem os parâmetros dos itens e o erro padrão, ou seja, quando você estima, né, um parâmetro, você tem uma medida de erro associada. Tá certo? Então, ele dá esse erro padrão também, que é a medida, né, da precisão que você está obtendo esses parâmetros, tá certo? E essa medida é importante porque a gente usa ela para ver, por exemplo, se a gente tem problemas quando está fazendo a estimação de parâmetros, tá certo? E depois, obtidos os parâmetros dos itens, né, aí então a gente obtém a medida de proficiência, o que eu estou chamando aqui do score. Só que aqui é da TRI, e não da TCT. Perfeito? Então, vamos abrir esses arquivos, né? Então, por exemplo matemática, né? Então, eu tenho essa pasta aqui, e aí, então, esse arquivo aqui. Muito bem. Vejam bem o que está acontecendo aqui. Eu fiz uma coisa que eu estou colocando aqui em cima, ó, que eu estou colocando sem priori com priori, tá certo? Isso aqui é o seguinte, no método de estimação, você só usa os dados, só as respostas dos alunos, ou você também pode usar as respostas dos alunos são importantes, são fundamentais, você vai usar, tanto faz de uma forma como da outra, mas também você pode acrescentar algumas informações sobre os parâmetros dos itens. Por exemplo,
o parâmetro A, que é de discriminação, ele tem que ser sempre positivo, porque é uma curva crescente, tá certo? O parâmetro C, que no R ele chama de G, porque do inglês, né, G é guessing, é acerto, né, chute, né, acerto casual, então ele não chama de C, ele chama de G. Eu deixei aqui o G de propósito, né, porque vocês usando, dependendo do programa, aparecem letras que não estão acostumados da fórmula, tá ok? Muito bem. Então, o que, que a gente observa, né? Então, eu não uso informação, eu uso. O que, que acontece, né? Quando a gente vai nesse processo de estimação, né, é extremamente importante que a gente tenha respostas de pessoas que têm o traço latente bem diferentes. Nós precisamos de resposta que a gente chama assim, bem diversificada, heterogênea. Não adianta eu ter 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 alunos com mesma proficiência respondendo. Eu não vou conseguir obter os parâmetros dos itens. É claro que, tendo os parâmetros dos itens, eu dou a medida de proficiência para quem for. Mas o grande desafio na aplicação, na implementação da TRI, é obter os parâmetros dos itens. Tá certo? Então, a gente tem que, às vezes, a amostra, eu pensei que tem uma amostra de 1.003, se não me engano, né? São 1.003 respondentes. Mas, por exemplo, um parâmetro que é um pouco problemático de ser estimado, obtido seu valor, é o tal do parâmetro C. Por quê? Porque o parâmetro C, ele é a probabilidade de indivíduo com baixa proficiência acertar o item, que seria o acerto casual. Mesmo eu tendo uma amostra grande, mas se eu não tenho uma certa quantidade de indivíduos de baixa proficiência, eu não tenho informação para estimar o parâmetro C. Está claro? Então, se isso está acontecendo, eu preciso colocar alguma informação a mais. Eu incorporo no processo de estimação dizendo assim, olha, o parâmetro C é uma probabilidade, ou seja, é um valor entre 0 e 1. E nesse caso, que são itens com 4 categorias, ele é alguma coisa em torno de 0,25, por exemplo, 1/4. Então, eu acrescento no método de estimação essa informação. Então, quando eu faço isso, eu começo a ter estimativas, né, valores bem mais apropriados para o parâmetro. Está claro? Tudo bem? Então, aqui a gente já está vendo um exemplo, ó, de como, né, nesse exemplo específico é mais interessante, né, se obtém resultados mais apropriados, né, colocando informações adicionais no processo, né, no método da estimação, tá ok? Também a gente faz, então, aproveitando, eu trabalhei também não só colocar informação a respeito desse parâmetro, mas também colocar informação a respeito desse parâmetro, dizendo, olha, esse parâmetro ele tem que ser positivo e, em geral, ele é em torno de 1. Tá certo? Que, inclusive, já mostrei para vocês lá, né, que é uma discriminação, o mínimo, assim, o menor valor, né, para começar o item a ser bom, né, discriminado. Então, quando a gente fez isso, ó, mas se na minha amostra eu tenho gente suficiente para garantir bem a estimativa do parâmetro A, quando eu coloco informação, não necessariamente, ó, quando não muda muito, é porque o parâmetro A estaria sendo bem estimado sem essa informação, mas já o parâmetro B não. Então, o que é usual já, né, você não tem amostra bem representativa, não é representativa de população. A amostra, né, para a gente obter bem os parâmetros dos itens, ter uma boa estimação dos parâmetros, uma estimativa dos parâmetros, tá certo? Essa amostra tem que ser intencional. Ou seja, garantir, né, por exemplo, no exemplo de altura, eu teria que ter, para ter boas estimativas dos parâmetros dos itens, eu teria que ter, respondendo pessoa baixa, né, altura intermediária e pessoa alta. Senão, eu não consegui estimar bem, tá certo? Então, observando aqui, ó, né, a gente vê item 1, item 2, ó. Parâmetro B, negativo ou positivo. Agora, veja bem,
Aqui é uma medida de precisão, tá? Em inglês é standard erro, que é o EP lá, o nosso erro padrão. O que acontece? Essa medida de precisão, é claro que ela depende do tamanho da amostra, tá certo? Mas não só do tamanho da amostra, mas também ela depende da qualidade do item. Então, se todos os itens receberam o mesmo número de respostas, né? 1003 respostas, tá certo? Eu esperaria que essa medida de erro aqui, ó, fossem próximas. Como essa medida de erro aqui fossem próximas, né? Então eu olharia a medida de erro, né, que eu tenho nos parâmetros A e olho, se tiver algum item que tem um erro, né, a medida do erro padrão muito maior, muito diferente dos outros, isso chama atenção que esse item não está sendo bem estimado. Tá certo? Então, se a gente olhar aqui para o parâmetro A, né, se a gente olhar aqui para o parâmetro A gente tem mais ou menos nada assim que chame atenção, está tudo em torno aí de 0,20, 0,30, coisa desse tipo, tá certo? Esse aqui está um pouquinho maior, só que tem um detalhe, né? Esse valor aqui, ó, ele depende, né, ele depende também da magnitude do parâmetro A. Então, ele já é um pouco maior se para o A maior, tá certo? Olha, veja bem, quando a gente não usou informação, olha como ficou o parâmetro A do item 15. E olha agora como ficou o parâmetro A do item 15. Olha só a diferença, ou seja, a amostra, só com a informação da amostra, não está dando, está dizendo, não está conseguindo boa estimativa, porque eu não esperaria que um erro de 2 é que os erros são 0,30. Tá certo? Isso aqui está mostrando que sem utilizar a informação adicional, esse item 15 aqui é problemático. Tá certo? Já colocando uma informação, ele também tem um 0,40 que ele, apesar dele ter um valor maior, né, 1,50, tá certo? Mas ele tem um pouquinho maior o erro padrão, mas não seria. Agora, se nós olharmos o parâmetro B, o que acontece aqui? Olha esse item, ele tem um erro de 0,99. Os outros, bem inferiores, tá certo? Isso está querendo, ó, todos os outros, se a gente for olhar aqui, ó, bem inferiores. Então, isso significa o quê? Que aquele item, tá certo? Ele não está bom, ele não está sendo bem estimado. Esse item aqui, o item 2, tá certo? Ele está dando uma indicação de que ele tem problema. Ok? Então, por exemplo, esse item, ele poderia ser retirado da análise e ficaria só uma prova com 14 itens. Por quê? Porque, veja bem, se o item não é bem estimado, eu não posso usá-lo para gerar medida de proficiência do aluno. Eu não estou medindo bem a proficiência usando itens que não são apropriados. Tá certo? Então, em avaliações educacionais, é bastante comum, se um item mostra esse tipo de problema aqui, esse item é retirado da análise. Ok? E aí, inclusive, pode ser que o item tenha problema de formulação das alternativas, aí devolve-se também o item para os especialistas para ver se não é problema que o item tem. Tá certo? Olha aqui, ó, mesmo quando não tinha informação adicional, não, né? No A e no C. Nós não colocamos priores para o parâmetro B, porque o parâmetro B já está nessa mesma escala do traço latente, que é 0 e 1, então a gente já tem uma ideia de como devem ser esses valores. Perfeito? Então também não é esperado um parâmetro B menos 4,33 numa escala 0,1. Tá certo? Ou seja, esse parâmetro B está a mais de 4 unidades de desvio padrão abaixo do zero, que seria a média. Certo? Então, não deve ter ninguém lá que responda isso. Né? Tá claro? Ok? Então, com isso, a gente obteve, então, os parâmetros dos itens. Tá? Eu não tirei esse item 2. Depois, em exercício, a gente pode brincar e ver como é que tira item, né, da análise. E, com esses itens, né,
com esses parâmetros, né, obtidos, então, aí nós vamos para outra etapa, né, que é obter a medida de proficiência, tá certo? Então, sempre o processo de estimação da trilha é feito em duas etapas. A primeira etapa é obter os parâmetros dos itens, e com os parâmetros dos itens, né, obtidos, certo? Se calcula, se obtém o traço latente, aqui estou chamando de score, dos respondentes, perfeito? E isso está nessa planilha, ou seja, se nós formos aqui, abrir essa planilha aqui, ó, o score, e eu obtive o score com essa, né? O que nós temos aqui, né? Nós temos, deixa eu diminuir aqui, se não está aparecendo, né? O que nós temos aqui, então? Nós temos cada indivíduo, né, com as suas respostas, e ao final nós temos o score dado pela TRI, tá certo? Então, esse indivíduo, do padrão, né, das respostas que ele apresentou, aqui lembrem, esse 1, 2, 3, 4 que está aqui, o 1 seria o A, o B, o C e o D, não é soma desse aí, não são quantidades, foi só uma forma que usaram para representar as 4 categorias, isso é nominal, não é ordinal. E aqui, então, esse indivíduo ganharam, né, todos eles estão abaixo da média, tá certo? E é isso daí. Ou seja, essa é a forma, né, de que a gente tem para fazer isso, certo? Todos os resultados que nós obtivemos, né, tanto para os parâmetros dos itens quanto para o score, a proficiência, né, do aluno, do respondente, né, isso tudo foi obtido através da aplicação da sintaxe, né, que está desenvolvida e disponibilizada para vocês, né? E é claro que, né, para poder obter esses valores, então, o que nós precisamos fornecer de entrada, né, são os dados que estão, né, nesse arquivo, e o gabarito, né, para que o programa, né, possa fazer a correção da prova e verificar, né, cada respondente, cada aluno, né, o que ele acertou, que itens ele acertou e que itens ele errou.